nossa segunda aula vai ser sobre exercícios de fixação, né? Tendo como relação aí as relações métricas no triângulo retângulo. Então vamos lá. Dois resultados importantes que a gente não pode esquecer, né? Que justamente está nessa primeira questão. Na letra A eu estou pedindo para você calcular a medida D da diagonal de um quadrado de lado A. E na letra B eu estou pedindo que você calcule a medida H da altura de um triângulo de lado A. Certo? No caso de um triângulo equilátero, né? Então vamos lá aqui para a letra A. Então imagine que eu tenha um quadrado, né? E eu queira saber quanto é que mede a diagonal. Quando você traça uma diagonal de um quadrado, você separa esse quadrado em dois triângulos retângulos. E eu quero que vocês observem esse triângulo verde aqui, né? Esse triângulo verde, o ângulo reto é o vértice B, né? E a hipotenusa aqui vai ser justamente a diagonal. Então, se você tem um triângulo retângulo, existe uma relação métrica, né? Que é o teorema de Pitágoras. Certo? Então, você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo verde. Bom, se os lados medem A, né? Então todos os lados aqui do quadrado vai medir A. E aí, observando esse triângulo verde, a base, né, vai ser A, esse cateto aqui vai ser A, né? E o outro cateto aqui, que é a altura, também vai ser A. Então, fazendo aí o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado vai ficar sendo o D ao quadrado. É igual, né, a soma dos quadrados dos catetos. Se você notar, aqui eu tenho um cateto ao quadrado e aqui também eu tenho outro cateto ao quadrado. Então, usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo verde aqui, então você obtém essa expressão que vocês estão vendo na tela. Como eu quero achar a diagonal, né? O que eu vou fazer? Nesse segundo membro eu sei que dá para ficar 2A ao quadrado, né? E aí, como eu quero achar a diagonal, eu vou passar esse quadrado aqui do D como sendo uma raiz aqui para o outro lado, né? Então vai ficar assim. O D vai ser a raiz de 2A ao quadrado, né? Tem uma propriedadezinha bem básica, que quando você tem uma raiz quadrada, né, e você tem aqui um número elevado ao quadrado, você pode cancelar o índice, né, com o expoente. Então esse A aqui, ele vai pular para fora aqui dessa raiz, né? Esse 2 vai ficar dentro da raiz porque ele não tem nada ao quadrado, certo? Então você vai ficar com isso aí. Esse A vem para fora e fica só a raiz de 2 aqui. Então a gente encontra o que, ó? Eu grifei de verde aí para ficar justamente a parte que importa. A diagonal de qualquer quadrado é sempre o tamanho do lado vezes a raiz de 2. Então, um quadrado de lado 10, a diagonal é 10 raiz de 2. Um quadrado de lado 5, a diagonal é 5 raiz de 2. Então, basicamente, o que eu quero que vocês gravem aí é essa formulazinha aqui, né? Então, a gente consegue usar o teorema de Pitágoras justamente para achar essa formulazinha da diagonal. Outra aplicação do teorema de Pitágoras é para achar a altura de um triângulo equilátero, né? Que é justamente o que pede a letra B. Então, se você tem um triângulo equilátero e deseja achar a altura, se você não sabe a fórmula, né, você pode usar o teorema de Pitágoras para fazer isso. Então, como é que acontece isso? O quadrado, o triângulo aqui no caso, ele diz que tem lado A. Então, esse aqui vai ser A, né? Deixa eu botar aqui do jeito que eu botei, né? Esse cara aqui vai ser A, os lados A, né? E a altura, ela divide a base aqui ao meio. Então, por isso que eu coloquei aqui A sobre 2, né? De um lado e A sobre 2 do outro. Porque esse ponto aqui, ó, é o ponto médio, né? Toda a altura ela chega aqui no ponto médio. Então, esse pedaço tem que ser congruente a esse, então tem que ser a metade, A sobre 2. E eu quero que vocês observem só o triângulo verde, né? O da direita. Que você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? Sabendo que a hipotenusa é A. Então, você vai ficar com isso aqui, ó. Vamos explicar o que é essa expressão, né? A altura está fazendo um papel de cateto do triângulo verde, né? Então, isso aqui você tem um cateto ao quadrado.
E o A sobre 2 ao quadrado, né, é justamente o outro cateto ao quadrado. Então aqui no primeiro membro você tem a soma dos quadrados dos catetos, né, que é o H e A sobre 2, que é igual à hipotenusa ao quadrado, que é justamente aqui, ó, o lado do triângulo, que eu levei ao quadrado. Então aqui eu estou usando o teorema de Pitágoras, né? Beleza. Eu quero achar o H, né? Então meu objetivo aqui, com essa expressão, é isolar a letra H. Então vamos lá. Eu vou pegar essa parte e colocar aqui no segundo membro. Então vai vir negativo, que está positivo, né? Elevando isso aqui ao quadrado, esse quadrado ele serve para o A e serve para esse 2 aqui. Então você vai ficar com o quê? Com A ao quadrado sobre 4. Tá? Bom, aqui você tem A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. É como se você tivesse um número menos uma fração. Aí você tem que tirar o MMC, né? Se você tirar o MMC aqui, ó, que é 4, você vai ficar com isso aqui, ó. O denominador 4, que é o comum, né? E em cima você vai fazer 4A ao quadrado menos A ao quadrado. Posso até detalhar isso mais, ó, aqui, ó. Detalhar aqui em cima. A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Você deixa o mesmo denominador, né? Aí você faz aquela regrinha. Esse 4 divide por 1 aqui dá 4. 4 vezes A ao quadrado dá 4A ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1. Aí 1 vezes A ao quadrado dá A ao quadrado. Justamente o que a gente tem aqui, ó. No numerador aqui tem 4A ao quadrado menos A ao quadrado, que dá 3A ao quadrado. Né? Beleza. Como eu quero achar a altura, eu vou pegar esse 2 e passar como radical. Né? Então vai ficar a raiz desse segundo membro aí. Ok, esse A tem o quadrado aqui, ó. Então esse 2 aqui vai cancelar com o índice da raiz e o A pula para fora. Esse 4 aqui eu vou fazer a raiz, né? A raiz de 4 é 2. Então o que você vai fazer? O A pula para fora e a raiz de 4 é 2. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam só é essa parte que está grifada de verde. A altura de qualquer triângulo equilátero, né, é sempre o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Sempre isso. Vamos aqui ao exemplo 2, né? Determine o valor de x. Então temos aqui, não temos um triângulo retângulo aqui de cara, né? Mas, observe aqui comigo. O que eu vou fazer? Olha a minha estratégia. Eu vou traçar aqui a altura, né, dessa parte retangular. Perceba que esse segmento aqui, ele é tanto a altura desse retângulo que está à esquerda, quanto a altura desse triângulo que está à direita. Beleza? Aí o que acontece? Se esse pedaço aqui mede x, esse outro aqui também vai medir x. Certo? Outro detalhe. Deixa eu só apagar aqui. Outro detalhe. Se a base dessa figura aqui é 39 e aqui é 15, né? O que a gente pode encontrar? Que essa outra parte é 24. Concorda? Porque se você fizer 39 menos 15, dá justamente o 24. Porque essa parte aqui é 15, ó. Então essa outra só pode ser 24, porque 24 com 15 dá os 39. Certo? Então observe aqui que eu tenho um triângulo retângulo, né? Onde tem um cateto 24, a hipotenusa 26 e um dos lados desconhecidos. Então essa é a configuração básica do teorema de Pitágoras. Se você tem dois lados conhecidos, né, do triângulo retângulo, pode ter certeza que o terceiro você consegue achar usando aqui o famoso teorema de Pitágoras. Então aqui basicamente é só isso. Você vai montar aqui o teorema de Pitágoras, ó. Então, como eu já dei um conselho a vocês, a preocupação que você tem quando vai montar o teorema de Pitágoras é que a hipotenusa fique sozinha, né, em um dos membros e ao quadrado. Então, justamente aqui, ó.
que está a hipotenusa ao quadrado. E no outro membro, tanto faz ser no primeiro ou no segundo, você vai ter que ter aqui o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? E foi isso que tá escrito aí. O x é um cateto, o 24 também é outro cateto e 26 é a hipotenusa. E agora é só fazer conta. Eu vou pegar esse 24 elevado ao quadrado, que dá 576. E esse 26 elevado ao quadrado dá 676. Esse 576 eu vou passar para o segundo membro, né? Vai ficar 100. Então x ao quadrado é igual a 100. Então esse x só pode ser 10. Ok? E aí morreu a questão. Então aqui na questão 2 a gente usou o Teorema de Pitágoras. Beleza, então vamos lá. Novamente, Teorema de Pitágoras, né? Como é que a gente aplica o Teorema de Pitágoras aqui? Vamos lá. Note o seguinte, eu tenho aqui quantos triângulos retângulos na figura? O que vocês acham? 2. 2, né? 2 sem dúvidas. Beleza. Eu quero achar o valor de x. Esse x aqui, ele é a hipotenusa do triângulo mais acima aqui, né? Ok. E eu não tenho esse outro cateto. Então, no triângulo aqui de cima, eu só tenho um valor conhecido para o lado, né? Não tenho mais que um. Então, fica inviável aplicar o Teorema de Pitágoras para você descobrir, né, o valor de x nesse triângulo aqui de cima, do jeito que está aqui, certo? E qual é a ideia? A ideia é que você descubra primeiro quanto é essa hipotenusa aqui desse outro triângulo que tem catetos 8 e 4. Então vamos aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo mais abaixo, certo? E aí simplesmente você vai fazer aqui a hipotenusa ao quadrado, que é justamente o y, é o lado que está oposto a um ângulo de 90 graus. É igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 4 ao quadrado é 16, né? 64 com 16 dá 80. Então, y ao quadrado é igual a 80. Bom, e eu vou deixar assim, eu não vou descobrir o valor do y, né? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu vou deixar o y ao quadrado. Vou deixar aqui, não me interessa saber o valor do y, porque eu não quero ele, né? Me interessa saber o valor do y ao quadrado, por quê? Se você aplicar o Teorema de Pitágoras aqui nesse outro triângulo de cima, observe aqui, ó. Aqui você tem a hipotenusa ao quadrado. Esse 6 é um cateto ao quadrado. E esse y ao quadrado aqui, né, é o outro cateto ao quadrado. Então, nessa conta aqui, eu preciso saber do y ao quadrado, né? Então, não precisa você desenvolver isso aqui e achar o y. Porque o que me interessa para essa conta aqui é só o y ao quadrado. Certo? Então, deixa o y aí do jeito que está. Pronto, substituindo o que eu sei, que é o y ao quadrado, vai ficar assim, ó. O y ao quadrado é 80. Agora, resolvendo 6 ao quadrado dá 36. 36 com 80 dá 116. Aí vamos extrair a raiz de 116, né? A raiz de 116 você pode extrair de várias maneiras. Uma delas é fazer a fatoração, ok? Aí o que você vai fazer? Você pega o 116 e vai dividindo aí pelos números primos. Então divide por 2, dá 58. Por 2 dá 29, por 29 dá 1. O 29 é um número primo, então só dá por 29, ok? Então, o que você vai fazer? Então, esse 116 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 29, né? Então, você, ao invés de colocar o 116, você coloca a fatoração dele aqui dentro da raiz. Qual o objetivo de fazer isso? É que apareça o caso em que aqui tem um quadrado, para poder se cancelar aqui com o radical. O índice do radical, né? Então, esse 2 vai pular fora. Então, vai ficar 2 raiz de 29. Então, esse é o valor de x. Será que ele está vendo aí que a câmera está ligada?
Acho que ele quis ligar, deixa quieto. Pode ligar, quem quiser ligar a câmera, fica à vontade, tá bom? Vamos lá, agora aquelas outras relaçõezinhas, né? Vamos sair do Teorema de Pitágoras. Por que eu insisti no Teorema de Pitágoras em 3 questões aí, né? Porque o Teorema de Pitágoras é a relação métrica mais importante aí de certa forma, da geometria plana, né? Pelo menos a mais conhecida, mais aplicada. Então, na questão 4, você tem aqui um triângulo retângulo, você tem uma altura, né, desconhecida. Essa altura é a altura relativa à hipotenusa, é justamente os casos que a gente estava estudando na aula anterior. Você tem aqui as duas projeções dos catetos, que é o 4, né? 4 é uma projeção do cateto, desse cateto aqui, né? E você tem a outra projeção aí, deixa eu botar aqui uma cor diferente, a projeção 9. Então você tem aqui a altura e as duas projeções. Existe uma relação métrica que usa justamente esses 3 elementos, né? Qual é a relação métrica? A altura ao quadrado é igual ao produto das duas projeções. Basicamente é isso. Então, vamos aplicar essa relaçãozinha aí. A altura ao quadrado, ou seja, o x ao quadrado, é igual a 4 vezes 9. 4 vezes 9 dá 36. Né? Então, x ao quadrado é igual a 36, e aí não tem segredo. O x só vai poder ser 6. E morreu. Vamos lá para a questão número 5. Também pede para descobrir o valor de x. Vamos ver o que a gente tem aqui de elementos, né? Nós temos aqui um cateto como incógnita. Temos a projeção desse cateto, né? O 4 é a projeção do cateto x. Temos a outra projeção também. E de brinde nós temos a hipotenusa do triângulo grandão, né? Porque se aqui é 12 e aqui é 4, esse cara aqui só pode ser 12 mais 4, que é 16. Bom, existe uma relação métrica que diz o seguinte: se você pegar um cateto e elevar ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Certo? E é justamente o que eu tenho aqui, ó. Você tem aqui um cateto, você tem a projeção dele e tem a hipotenusa. Então vamos usar justamente esse elemento aqui, esse daqui e o termo x, né? Então você pode escrever isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a 4 vezes 16. Esse x aqui é um cateto. Esse 4 aqui é uma projeção do cateto. Certo? E esse 16 é o quê? É a hipotenusa do triângulo grandão. Então isso sempre é verdade. Pronto, agora é só fazer conta. 4 vezes 16 dá 64. Um número ao quadrado que dá 64 só pode ser o número 8. Então o x vale 8. Questão número 6. Você tem aí um triângulo retângulo, naqueles mesmos moldes que a gente estudou ontem. Você tem que elementos? Um cateto, outro cateto aqui e a altura, né? A altura relativa à hipotenusa. Tem 3 elementos. Bom, não existe nenhuma daquelas 5 relações, não existe nenhuma relação que envolva só eles 3. Somente eles 3 não tem. Você pode procurar que não tem. Só os 2 catetos e a altura. Não tem, certo? Quando não tem nenhuma fórmula direta para aplicar, você tem que achar outro elemento aí para ver se você encaixa em alguma daquelas formulazinhas, né? Eu acho que um elemento que está gritando aí para ser descoberto, né, é a hipotenusa do triângulo grande, né?
cateto 6 aqui, ó. E outro cateto 8. Então dá para achar essa hipotenusa aqui, que eu chamei de y. Simplesmente uma aplicação direta de Pitágoras, se você não souber aí o termo pitagórico equivalente, né? Então fazendo aí 8 ao quadrado e 6 ao quadrado, fica 64 mais 36. 64 mais 36 dá 100. Então y ao quadrado dá 100. Portanto, esse y só pode ser 10. Fechou, achamos o y. Então isso aqui é 10. Existe uma relação que envolve justamente agora esses 4 elementos. Ó. O que eu tenho aqui? Quais são os elementos? Os 2 catetos e a hipotenusa, né? E a altura. O produto dos 2 catetos é igual ao produto, né? A multiplicação da hipotenusa vezes a altura. Então eu posso escrever justamente isso. Então identificando aqui novamente, o 6 é um cateto, o 8 é um cateto, produto dos catetos, é igual a quem? O y é a hipotenusa e o x é quem? O x é a altura. Substituindo aí o valor do y, que é 10, né? Então fica 6 vezes 8 igual a 10 vezes x. Que é a mesma coisa que 10 vezes x igual a 6 vezes 8. Não muda nada, né? É só inverter os lados. 6 vezes 8 dá 48. Pega esse x e passa dividindo. Então fica 48 sobre 10. Que fica 4,8. Certo? Só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então o valor de x é 4,8. E aí chegamos basicamente quase ao fim, né? Temos aí a questão 7 que pede para você descobrir o valor de x. Aqui é só para a gente aplicar aquelas duas formazinhas que a gente encontrou na primeira questão, né? Para a gente treinar a nossa memória aí. Eu tenho aqui um quadrado e quero saber a diagonal. Então, nunca se esqueçam, né? Pelo menos no ensino médio não esqueça. A diagonal de qualquer quadrado é o tamanho do lado dele multiplicado pela raiz de 2. Portanto, né, o x é quanto? É o 4 vezes a raiz de 2. E pronto, só isso. Olha como é simples se você souber uma fórmula, né? Você não precisa estar fazendo conta alguma. Você não precisa usar Pitágoras. Só isso. Morreu. Se você souber essa formulazinha aqui, que essa figurinha aqui tá colocando. Esse aqui é um lado, né? Então, lado vezes a raiz de 2 já dá o tamanho da diagonal. Então, esse pedaço aqui é 4 raiz de 2. Aqui para cá. E morreu. Da mesma forma, se você souber a formulazinha aí da altura de um triângulo equilátero, você também pode aplicar direto, né? A altura de qualquer triângulo equilátero é a medida do lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Como você já tem um lado aí, que é 6, o que você vai fazer? 6, que é o tamanho do lado aqui, vezes a raiz de 3 sobre 2. Esse raiz de 3 sobre 2 é padrão, não vai mudar nunca, né? Então é sempre o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. E o 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Então vai ficar 3 raiz de 3. Portanto, essa alturazinha aqui é 3 raiz de 3. E acabou.